Bem-vindo ao canal de Dora Rodrigues Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do atendimento fraterno na casa espírita. O atendimento fraterno é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema no indivíduo que se acerca da casa espírita com ideias que não correspondem à realidade. Essa afirmação é de Manuel Filomeno de Miranda. O atendimento fraterno é aquele momento em que a criatura chega à casa espírita em busca de uma orientação, em busca de um consolo, está vivenciando alguma dificuldade, algum problema, dúvidas. Então ela busca alguém para conversar, porque ela deseja se confortar, se esclarecer em relação a alguma situação. Então, naquele momento, o atendente fraterno vai, através dos ensinamentos da doutrina espírita, esclarecer e consolar essa pessoa, de forma que ela retorne aliviada, esclarecida. Emmanuel nos diz, no livro Vinha de Luz, que é indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. E os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Então, não é necessário que Jesus venha consolar aquela criatura, esclarecer aquela criatura. Ele busca nos seus colaboradores, naqueles que lhe seguem as determinações, a cooperação. Os trabalhadores do atendimento fraterno são esse corpo de trabalho na obra de Jesus. O Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí aguardando-nos a intervenção para que o concurso fraterno se faça sentir de pronto. Nós somos um corpo de trabalho a serviço do Cristo e ele espera que estejamos ao lado dos nossos irmãos na terra. Nós estamos ali no plantão da casa espírita, aguardando que aquelas pessoas que estão passando por dificuldades e provas cheguem até nós, para que nesse concurso fraterno a gente possa fazer alguma intervenção, através da palavra, através de uma assistência espiritual, de um atendimento, do passe, da desobsessão, do estudo do Evangelho, como tudo são práticas que constituem o atendimento fraterno da casa espírita. O Cristo espera isso de nós, que nós estejamos ao lado dos nossos irmãos. Os espíritos da seara do Cristo encaminham os irmãos atormentados e seus atormentadores para as organizações religiosas mais próximas, na esperança de que ali sejam auxiliados nas suas dificuldades. A espiritualidade que está ali amparando o irmão em dor, em dificuldade e sofrimento, muitas vezes encaminha esse irmão para as organizações religiosas mais próximas. E é quando nós vemos adentrar a nossa casa pessoas que nunca frequentaram uma casa espírita, estão indo ali pela primeira vez, muitas vezes como um último recurso que estão buscando, como já ouvimos de muitas pessoas, elas não sabem que foram encaminhadas pela espiritualidade. Muitas delas comentam que foram orientadas por alguém que buscasse uma casa espírita. Outras falam que lembraram daquela casa e resolveram ir até lá, mas na verdade estão sendo encaminhadas. E não só elas, também muitos dos irmãos que ali se encontram causando transtorno na situação, que uma vez que essas pessoas buscam assistência espiritual da casa, esses irmãos acompanham também. E lá também esses irmãos são assistidos, são amparados. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, no livro Viagem Espírita de 1862, orienta: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. É isso que o atendimento fraterno faz. Ergue a coragem dos caídos. Pode arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, até detê-lo no limiar do crime. Porque a criatura vai chegar tão atormentada, tão cheia de dificuldades, de processos difíceis que ele não entende, que ele acha que a solução devida é aquela, e muitas vezes depois de uma conversa, depois de um refletir que é feito junto com o atendente,
ele muda completamente o seu pensamento, as suas ideias, e poderemos naquele momento, mediante esse consolo que nós estamos oferecendo aos que sofrem, retirá-lo de situações mais sérias e mais graves. E Emmanuel nos diz, juntamente com André Luiz, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Então, lembremos o sofrimento dos nossos irmãos e vamos trabalhar com a doutrina espírita, vamos estender esse socorro, mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a codificação. Aí o Emmanuel nos orienta, estudar Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Então, o atendente fraterno, ele não pode desconhecer a codificação, ele precisa estudar. Esse é o material com o qual o atendente fraterno vai trabalhar. Muitas vezes ouvimos de alguns companheiros, o que eu vou dizer no atendimento fraterno? Realmente, não há o que dizer se não tem conhecimento da doutrina espírita. Porque, como nós falamos, é atendimento fraterno na casa espírita. As orientações são orientações espíritas. E para isso, nós vamos buscar no livro dos Espíritos quem sou, no livro do Evangelho por que sofro, no livro dos Médios o que sinto, no livro Céu e Inferno para onde vou, a Gênese de onde vim. Com essa base de informação, nós teremos condições de orientar, seja qual for a questão que chega até nós. Nós vamos ter conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita sobre Deus, sobre mortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade e pluralidade dos mundos, que em todas as questões de dificuldades, de problemas que envolvem as criaturas humanas, nós vamos encontrar nesses princípios básicos informações e orientações para que a gente possa esclarecer e consolar as pessoas. André Luiz nos diz, no livro Mecanismo da Mediunidade, que o investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciem amparo. Então, naquele momento em que eu estou diante de um problema, de uma dificuldade, às vezes questões muito graves, muito sérias, em que eu fico muitas vezes sem saber, meu Deus, o que eu vou dizer diante de uma situação como essa, a espiritualidade vai utilizar esse investimento cultural que nós temos, do que nós estudamos, e vai nos orientar, nos intuir, e daqui a pouco eu vou trazer para a orientação e para o esclarecimento daquela pessoa aquele ensinamento que eu encontrei na codificação, que eu estudei. Também nós estamos aqui ofertando aqui um leque de possibilidades para o atendimento fraterno, para o atendimento fraterno. Excelentes livros que tratam, que orientam como se conduzir um atendimento fraterno na casa espírita. O objetivo do atendimento fraterno é libertar a pessoa do problema que a aflige, atendê-la de tal forma que ao sair leve para casa um outro programa, em vez de novas dúvidas e novos questionamentos. O objetivo não é resolver o problema da pessoa, de maneira nenhuma, é libertar a pessoa do problema que a aflige. O problema vai continuar, mas essa pessoa precisa se fortalecer, ela precisa entender as questões que a envolvem, o porquê das situações e levar um programa diferente, sair com uma orientação da prece, do evangelho, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Ela vai levar um outro programa diferente daquele que ela trouxe. E isso é tão importante que basta que a gente observe o semblante de uma pessoa que entra para o atendimento fraterno e que sai. Ela sai diferente. Se o atendimento foi bem feito, se realmente ela foi acolhida fraternalmente, aquela angústia, aquela dúvida, aquele sofrimento que ela adentrou aquela sala, ela volta fortalecida, alegre e renovada. Disse Jesus: tirai a pedra, quando ele foi visitar Lázaro. E Lázaro se encontrava lá no seu catre, então ele precisou do concurso de outros irmãos para chegar até Lázaro. O Martins Feralva, no livro Estudando o Evangelho, nos diz: tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. É isso que a gente vai fazer no atendimento fraterno. A gente vai tirar esse entulho mental que impede a visão da criatura
em relação ao problema que ela está vivenciando. Quando estamos mortos para a verdade, a palavra do Mestre não consegue ecoar em nosso universo íntimo, tornando-se imprescindível que outras mãos nos ajudem. Então, muitas vezes nós estamos tão envoltos no problema que nós não percebemos a solução, não percebemos o quanto somos responsáveis por aquela condição, por aquela situação, em que a gente pode ajudar realmente. E no atendimento fraterno vai acontecer justamente isso. Outras mãos vão ajudar. Porque muitas vezes só em estar ouvindo, só em a pessoa estar falando, ela mesma vai encontrando as respostas, ela mesma vai percebendo diante do problema. Então, até então, ela estava morta para a verdade. A partir daquele momento, ela já pode despertar. A instituição espírita de hoje deve evocar a Casa do Caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre, a fim de que tivessem forças para o testemunho. Então, nós sabemos que a Casa do Caminho era o local onde os apóstolos se reuniam, recebiam doentes, leprosos, realizavam curas, distribuíam sopas, tudo que se relaciona à caridade material e à caridade espiritual. E aqui nós estamos sendo conclamados a evocar a Casa do Caminho nas nossas casas, no nosso trabalho. Nós vamos, dentro dessa Casa do Caminho, que vai ser a nossa casa espírita, receber ocorrências depressivas, de ansiedade, de mágoa, de escassez de recursos financeiros, ausência de um trabalho digno, questões familiares, sentimentais e de saúde, porque tudo isso forma o perfil das pessoas que procuram a casa espírita em busca de acolhimento e ajuda espiritual. Então vão ser muitas questões, nós vamos ter que estar preparados. Precisamos estudar para conhecer todas as questões que envolvem o ser, para também poder auxiliar os nossos irmãos. Nós vamos receber o desesperado, que é aquela pessoa que procura o centro espírita em estado de desespero. E na maioria das vezes, o desespero é tão grande que não dá para a gente conversar com essa pessoa. Ela está sem condições para ouvir instruções, então melhor encaminhar o passe para um segundo momento, entrar com as conversas, as instruções e a orientação. Primeiro a gente vai acalmar a pessoa, para depois ter condições de auxiliar. Nós vamos receber o desanimado, que é aquela pessoa que a vida está sem sentido, que não tem ânimo para o trabalho, que se isola do convívio social e familiar. Então, nós vamos também buscar auxiliar essa pessoa com muita cautela, passando a orientação doutrinária e também orientar que busque um atendimento médico, porque muitas vezes o físico está debilitado, necessita ser amparado, e envolver a família, mostrando os riscos que corre o doente, que está se isolando, que está depressivo, que está entristecido. Nós vamos receber o descrente também, que já vai iniciar essa conversa dizendo que foi trazido por sua família, por amigo, mas que não acredita em nada. Olha, eu só vim porque fizeram questão, mas eu não acredito nisso aqui não. Nós vamos deixar claro que ele só será auxiliado se quiser, e que terá que se esforçar para isso. Então vamos evitar atitudes paternalistas com o paciente. Porque ninguém é obrigado a nada. Nós sabemos que uma pessoa refratária fica difícil de ser auxiliada. Nós vamos receber o fanático, que muitas vezes já está dentro da casa espírita, que acha que por trabalhar no centro espírita, os irmãos espirituais estão a postos para ajudá-la a resolver seus problemas. Nós vamos mostrar racionalmente a essa pessoa seu equívoco de posicionamento. E com muito jeito, porque nós sabemos que o milindre está ali rondando sempre os trabalhadores. Vamos receber o espírita, aquele que acha que porque leu já alguma coisa sobre a doutrina, ou frequenta alguma instituição espiritualista, ele já se diz espírita e vai logo afirmando que gostaria de trabalhar na casa, e muitas vezes confunde até mediunidade com o espiritismo. Ele diz, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Você estuda a doutrina espírita? Não, eu recebo espírito. Não, é uma outra coisa. Então, precisa conhecer, estudar o livro dos médiuns para poder esclarecer. Tem os médiuns também, que acham que a mediunidade é a causa da perturbação que ele vivencia. Precisamos conhecer a mediunidade para esclarecer que a mediunidade em si é neutra. Ela não propicia doença a ninguém. A perturbação é uma outra realidade.
E também verificar na entrevista se essa pessoa está realizando alguma atividade inadequada que pode gerar perturbação no psiquismo dela, para esclarecer também a respeito disso. Vamos receber pessoas que perderam entes queridos e que vão procurar o centro inconformados pela perda de alguém da família, com o objetivo de conseguir notícias do ente querido. Isso é muito comum. As pessoas chegam perguntando, é possível receber uma carta do meu familiar e tudo? Nós vamos confortá-lo com a ajuda das ferramentas da doutrina espírita. Nunca prometer mensagens mediúnicas. Vamos receber o que é resolver problemas dos outros. São pais aflitos ou cônjuges tentando fazer qualquer coisa para salvar determinada situação de desequilíbrio instalada em suas vidas. Não raro querem se submeter a tratamento no lugar do necessitado, pois de maneira geral são pessoas refratárias a procurar ajuda. Então a pessoa diz, olha, ele não vem de maneira nenhuma, eu quero ajudar. Então vamos orientar essas pessoas, de que forma eles podem primeiro se ajudar, para depois ajudar também o seu familiar. Vamos receber o sábio, aquela pessoa que vai chegar para conversar, muito superior, e que vai conversar coisas sem sentido, que não... A gente vai observar aquilo ali e perceber que ele está querendo monopolizar o diálogo e vai tornar infrutífero o trabalho de esclarecimento. Então, vamos ficar atentos, mas não vamos esquecer jamais que podemos estar diante de uma pessoa em desequilíbrio. Vamos conversar com o pessimista. São portadores de auto-obsessões e não raro frequentam casas espíritas a vida inteira. Pode necessitar de psicoterapia e tem-se que estar atentos a esse fato para encaminhá-la a profissionais da área se for necessário. Vamos receber o portador de doença orgânica, que vai procurar a casa com problema orgânico, onde pensa encontrar a cura de sua doença porque acha que vai ser operado. Então, essa pessoa vai chegar com essa esperança. Vamos auxiliar, a terapia espírita pode auxiliar, mas jamais suspender o uso de medicamento e encaminhar para o tratamento adequado da casa, mas deixando claro que essa pessoa precisa continuar o seu acompanhamento médico. O portador de doença grave são pessoas que vêm à casa espírita trazida por familiares, por portarem doenças graves e às vezes crônicas. Essas pessoas vêm com grande esperança de serem curadas. É importante não prometer curas milagrosas, ofertar o consolo e o esclarecimento que a doutrina espírita propicia. Muitas vezes é o último recurso que a pessoa está buscando. Ela já tentou de todas as formas, então está buscando a doutrina com esperanças. Não vamos prometer curas milagrosas. E vamos receber o esquizofrênico, que são pacientes portadores dessa anomalia mental, escutam vozes constantemente e têm mania de perseguição. Julgam-se saudáveis, na maioria das vezes resistem ao tratamento médico ou espírita. Nós não vamos fornecer diagnóstico. Uma situação muito séria, nós não temos a capacidade de avaliar um quadro dessa natureza. Vamos oferecer a terapia espírita, auxiliar naquilo que a gente puder, mas orientar que a pessoa continue no seu atendimento, na sua busca, através da assistência médica. Jesus é o psicoterapeuta dos enfermos da alma. E ele convidou, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Joana de Ângeles nos diz que, sob qualquer aspecto considerado, o Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia, e que é através do Evangelho que a alma alimenta-se e ilumina-se. Precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. O estudo do Evangelho vai auxiliar em todos esses casos, em todos esses males aqui colocados anteriormente. Na reunião de estudo do Evangelho que a casa oferece por ocasião do atendimento fraterno, a casa se converte numa espécie de hospital espiritual, onde comparecem espíritos exercendo a função de médicos, enfermeiros, magnetizadores e técnicos especializados. Nós não percebemos, mas eles estão lá. Estão propiciando amparo e assistência a todas as pessoas que forem em busca de auxílio. Benfeitores espirituais irão agir logo que iniciem os estudos e os participantes coloquem a mente em sintonia com questões e assuntos propiciados pelo tema que está sendo analisado. Então, começou o estudo, as pessoas se voltaram para aquela preleção, para aquela orientação, então a espiritualidade já começa a trabalhar.
desligá-lo da pressão mental dos problemas, permitindo-lhe a assimilação das ideias renovadoras analisadas durante a reunião, possibilitando aos espíritos trabalhadores condições que permitem interferências mais diretas junto às patologias causadoras dos problemas vividos. A espiritualidade vai desligar a pessoa daqueles problemas mentais que ela trouxe, da pressão mental que estava ali presente, para que ela assimile aquelas ideias durante a reunião, e isso vai possibilitar o trabalho da espiritualidade, que vai trabalhar diretamente junto às patologias causadoras dos problemas das pessoas. Liberação dos vínculos com acompanhantes espirituais para que estes possam ser atendidos nos grupos mediúnicos que funcionam na casa. Então, não é só ele que vai ser assistido. Aqueles espíritos que estavam vinculados à pessoa, naquele momento também serão desvinculados da pessoa, vão ficar na casa para que possam ser atendidos nos grupos mediúnicos que funcionam na casa. Daí, muitas vezes, ao final da reunião, quando a pessoa já vai para casa, aliviada porque o companheiro ficou na casa para ser assistido, a gente pergunta: aí, como é que você está? Ah, estou ótimo, estou me sentindo muito bem. E para onde encaminhar após o tratamento? Depois que a pessoa fizer aquela sequência de estudos do Evangelho, do passe, que estiver tudo bem, para onde a gente vai encaminhar? Ante a dor e a ignorância espiritual, o erro e o desespero humanos, o esclarecimento espírita surge como o sol nas trevas da sociedade. Então, a casa vai propiciar estudo, se a pessoa quiser. Ela vai ter a oportunidade de adentrar algum grupo de estudo para se conhecer, para estudar, conhecer a doutrina espírita e se libertar, ter os próprios mecanismos de libertação. Que o vosso grupo seja o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, porque nesse tempo de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. É Fênelon que nos orienta no livro dos Médiuns de que é na casa espírita que a verdadeira caridade tem que encontrar refúgio. Então, que estejamos dispostos ao atendimento, estejamos ali fraternos para auxiliar, receber aqueles irmãos que estão buscando a nossa casa em busca de um consolo, de um esclarecimento, de uma assistência espiritual. Nós vamos concluir por aqui essa nossa fala sobre o atendimento espiritual. Na próxima semana nós vamos concluir com o atendente espírita, que é sobre a postura do atendente espírita durante o atendimento fraterno. Se você tem interesse nesse material que nós produzimos aqui, nos slides, eles estão disponíveis no endereço sementecrista.org. Lá você pode baixar em PDF. Agora, se você quiser baixar esse vídeo e os slides em PDF, você vai encontrar disponível em dorasrodrigues.com, nosso blog particular. E também esse material vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, Dora Rodrigues Espírita. Visite, se tiver interesse, se inscreva, acione o sininho para quando a gente publicar qualquer material você ser informado. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.